refúgio está em Deus. A questão da palavra, Salmo número 100, por favor, abram suas Bíblias no Salmo 100. Salmo número 100, irmãos. Salmo de ações de graças. Versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em oração a Ti, para pedir, Deus, que o Teu Espírito Santo flua, Senhor, em nossos corações, que o Teu Espírito mova, Deus, o nosso entendimento, abra, Deus, a nossa compreensão, para que a gente consiga entender e ver, Senhor, as maravilhas da Tua lei, para que possamos ser transformados, Pai, para que não saiamos daqui desse lugar do mesmo jeito, Deus, que nós entramos. A gente saia daqui mais edificado, mais transformado, mais parecidos contigo, com mais força, com mais energia, Deus, com mais disposição para viver para Ti, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, Pai, com a Tua palavra, que é uma espada afiada de 2 gumes, Senhor, que pode discernir a nossa alma, o nosso espírito. Em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, lendo, meditando esse texto, eu lembrei. Eu sempre falo, eu já falei muito para muitos irmãos sobre um irmão numa igreja muito humilde, que me ajudou muito no trabalho lá em Olinda, né? Um irmão que cedeu a casa dele, o espaço dele para a gente começar uma igreja lá. E por 2 anos e meio eu estive lá com ele. E era um irmão que gostava muito de trabalhar. E a gente falava, né, rapaz, uma vez ele falou comigo, Danilo, é maravilhoso, eu vejo que você gosta muito de pregar, né? Você deixou algumas coisas e tal para viver, para pregar a palavra e tal. Ele disse assim, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu passo a vida fazendo, eu não paro, é capinar. Eu gosto de capinar. Ele era numa fazenda, num sítio. E eu sempre guardei isso no coração, né? Porque eu chegava lá e ele estava capinando, ele estava cuidando do campo. E às vezes parece uma contradição para o tempo que a gente vive, né? As pessoas não gostam de trabalhar. É difícil alguém dizer assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de tirar o meu sustento da terra. Dizer, é o que eu gosto de fazer. Não era um entretenimento, não era uma diversão. Quer dizer, eu gosto de capinar. Deus me chamou para isso, Deus colocou isso no meu coração, eu gosto de fazer isso. Interessante, né, irmãos? Como é que Deus, Ele chama a gente para algo e Ele coloca prazer naquilo que a gente faz. Tá? E cada um tem um tipo de prazer, cada um tem uma coisa que a gente ama mais fazer. Outros gostam de fazer um tipo de trabalho, outros gostam de outra coisa. Outros gostam de um tipo de diversão, outros gostam de outra. Né? Deus colocou uma semente no coração de cada pessoa sobre um tipo de feito, um tipo de trabalho. Mas tem uma coisa no nosso coração que é comum a todo mundo, que todo mundo tem parecido. Uma vocação, um chamado que todo mundo tem. Tá? Do crente, daquele mais crente, daquele que ama mais a Deus, ao homem mais vil, a pessoa mais vil, a pessoa que não quer saber de Deus. Tem um chamado lá no coração dela que ela rejeita, mas tem, que é adorar o Senhor. Tá? É glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor. Nós fomos criados para isso. Deus fez a gente para isso. Deus colocou no nosso coração aquilo que um pastor chama de a semente da religião. Por mais que você rejeite a Deus, por mais que você não queira falar com Deus, ir para a igreja, esse negócio de crente, no seu coração tem uma necessidade de falar com Deus, de procurar Deus, tá? de buscar Ele.
Você tem uma necessidade de Deus no seu coração. Não tem como lutar contra isso. Você vai morrer com isso no seu coração. Porque Deus criou você para isso. Tá? É mais ou menos assim. Imagine você pegar um chinelo para bater um prego. Tá? Você nunca vai conseguir bater um prego com um chinelo. Porque o chinelo não foi feito para isso. Você vai procurar uma coisa que foi criada para aquilo. Você vai pegar um martelo. Porque o martelo foi feito para aquilo. E aí você vai conseguir pregar. Tá? Então, o homem foi feito para adorar a Deus. Não existe sentido na nossa vida se a gente não adora a Deus. Não existe propósito na nossa vida se a gente não serve ao Senhor, se a gente não vive para Ele. Então, se a gente não serve ao Senhor e não vive para Ele, a gente vive a nossa vida como se fosse um chinelo tentando botar um prego na parede. Tá? Você fura o chinelo todinho, você rasga o chinelo todinho, mas você não cumpre o seu propósito. Você não bota o prego na parede, porque você não foi criado para aquilo. Você não foi criado para a destruição. Você não foi criado para a morte. Você não foi criado para você mesmo. Você foi criado para servir ao Senhor. Tá? Então esse salmo, ele é um salmo muito conhecido. Tá? É um salmo que resume o propósito do homem. É um salmo que explica para a gente para que eu estou aqui nesse mundo. Sabe aquele momento de... As crianças geralmente não sabem o que é isso. Mas acho que as pessoas mais velhas, né, tem aquela coisa da crise da meia-idade, os 40 anos, quando você chega ali, você diz, rapaz, o que eu fiz com a minha vida? Né? Para que eu, por que Deus me criou? Por que Deus me colocou aqui? O que eu estou fazendo com os anos que se passaram? Tá? Então, Deus responde essa pergunta para você. A Bíblia responde para você. Não há propósito fora do Senhor. Não há propósito fora de Deus. Explicação da nossa angústia, explicação da nossa tristeza, porque a gente passou muito tempo sem viver para o Senhor, sem adorar Ele, sem falar com Ele, rejeitando os seus propósitos, rejeitando a sua palavra, e não cumprir o propósito maior da nossa vida. Adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Tá? Esse é tanto o propósito maior, quanto o maior pecado. O maior pecado é deixar de adorar e glorificar a Deus. A gente fica muito escandalizado com estupro, assassinato, mentira, corrupção. Mas no centro de tudo isso, irmão, na essência de tudo isso, está o fato de que o homem não está adorando o Senhor. Você foi criado para uma coisa, você não está cumprindo com o seu propósito. Você foi colocado, você foi chamado para esse trabalho, você está querendo fazer outro. Então não há propósito e sentido na sua vida. Tá? O homem foi criado para adorar a Deus. O versículo 1 diz assim, irmãos: Salmo de ações de graças. Ação de graça é um tipo de salmo, né? A gente já estudou muitos salmos, graças a Deus. A gente vê que tem salmos que foram escritos para uma coisa, outro para outra. Então esse salmo aqui é chamado ações de graça, quer dizer alegria. Salmo de alegria, salmo que a gente louva a Deus porque Ele fez grandes coisas por mim. Tá? Que ação de graça? O que Ele está celebrando aqui? Verso 1: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Então aqui no versículo 1, irmãos, é interessante, porque, veja só, o versículo 1 e o versículo 3 diz assim. Verso 1 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Verso 3 diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. No versículo 1 ele diz que toda a terra deve glorificar a Deus. No versículo 3 ele fala apenas do povo de Deus. Toda a terra celebra o Senhor. No versículo 3 ele diz, nós somos rebanho do seu pastoreio, nós somos o seu povo. Então veja só, vamos entender esse salmo de duas formas, né? São dois ângulos. O primeiro versículo ele abrange, ele coloca todo mundo dentro desse propósito. O mundo inteiro deve adorar a Deus. Mas depois é como se ele dissesse, mas só o povo de Deus consegue adorar de verdade. Tá? É mais ou menos isso que ele está dizendo. Só quem foi salvo por Ele consegue cumprir esse propósito. Toda a terra foi criada para isso. Todos os homens foram criados para isso. Mas só aqueles que foram salvos por Ele conseguem de fato cumprir esse propósito. Só aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem cumprir esse propósito. Tá, irmãos? Mas entenda, tá? A princípio, como eu falei no início, vamos descendo, né? A gente vai funilando aqui. No começo ele diz, todo mundo foi criado para isso. Todo o universo foi criado para isso. Para glorificar a Deus. E aqui entenda, não só os homens, não só aquele que tem razão, não só aqueles que pensam, mas toda a criação. Os animais, as árvores, os campos, as montanhas,
as estrelas no céu. Tudo foi criado para a glória do Senhor. Deus consegue definir o propósito de cada coisa. A Bíblia descreve isso, né? Imagine, Deus chama cada estrela por seu nome. O que o salmista diz quando fala Deus chama cada estrela por seu nome? Foi Ele quem criou aquilo ali. Ele conhece intimamente aquela estrela. Ela serve a Deus. Ela serve a Deus. Deus ele conduz o ciclo de toda a vida. Ele conduz o ciclo da chuva, né? O livro de Jó vai descrever o ciclo da chuva. Deus faz isso. Deus coloca limite no mar. Deus diz, o mar vai vir até aqui, não vai passar daqui. Porque a criação obedece a Deus. Vê que coisa interessante, né? O que significa Deus colocar limite no mar? Ele diz, o mar vem até aqui e o mar obedece. O mar obedece. Ou seja, o mar adora. Ele se submete. O mar vem até aqui. Ele não vai passar daqui. O mar obedece. A criação louva ao Senhor. O universo obedece ao Senhor. O universo serve ao Senhor. Todas as coisas. O Salmo 8 vai descrever isso, né? O Salmo 8 que a gente canta aqui. Né? Diz como Deus, o Criador de todas as coisas, deve ser louvado, porque Ele criou tudo isso. Ele vai começar a descrever, né? Quem deve louvar o Senhor. Toda a criação louva o Senhor. E aí, irmãos, a criação, todos os homens, todas as coisas foram criadas para Deus. Mas a gente vê que isso não está sendo cumprido. Olha como é que está tudo. Olha como é que está tudo destruído. Olha como até a própria criação, ela tem gemido e ela tem se estremecido por causa da falta de propósito em todo o universo. Você vê o mar que vinha até aqui, você vê um maremoto e um tsunami invadindo uma cidade. Você vê uma montanha parada e de repente sai fogo dela. Um vulcão destrói uma cidade. Você vê o vento que representa até o agir de Deus, porque o Espírito Santo é como o vento que sopra sobre nós. Mas você vê um furacão destruindo uma cidade. Coisa, né? Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 que a criação está gemendo por causa do pecado. Ela está gritando por causa do pecado. Criação que é perfeita. E você olha a paisagem, você desfruta da criação, que coisa maravilhosa que Deus criou. De repente, a chuva de granizo. De repente, um terremoto. De repente, destruição. Porque o pecado abalou a consistência, a constituição de todas as coisas. O pecado está destruindo tudo. Porque o homem não está cumprindo com o seu propósito. Porque Adão desobedeceu a Deus. Então aquele pecado ele se abriu e abraçou a criação. E agora a criação está gemendo. Mas existe ainda uma esperança. Deus ele salvou um povo. Deus ele escolheu um povo. Deus ele dá capacidade para que o seu povo faça isso. Cumpra esse propósito. Aqui nessa vida ainda com alguma deficiência. Com alguma deficiência. Mas ele vai cumprir esse propósito. Povo de Deus. Que propósito é esse, irmãos? Adorar o Senhor. E o que é adorar o Senhor? O que é exatamente adorar o Senhor? A gente vê aí na televisão, né, as pessoas cantando, e elas choram e levantam as mãos, e apagam a luz da igreja, e aí tem gente que cai no chão, e tem um monte de coisa acontecendo dentro da igreja, né? Diz assim, eu estou adorando o Senhor. E aí nós somos livres adoradores, aí tem adoração espontânea, e aí tem um monte de coisa acontecendo dentro da igreja que todo mundo tem chamado de adoração. Adoração. Tudo é adoração agora. Chorar é adoração. E o que é adoração exatamente? O Salmo explica para a gente o que é adoração. O versículo 2 diz assim, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Servir ao Senhor com alegria. Eu queria que você se apegasse a essa primeira linha. Servir ao Senhor com alegria. Isso é um paralelo, tá? Adore o Senhor. Então, em seguida, ele fala, servir ao Senhor. O que é servir? Servir é trabalhar. Servir é sinônimo de trabalho. Sinônimo de adoração. Tá? É interessante que em outras línguas, na língua inglesa, por exemplo, culto, a gente chama de culto, lá eles traduzem como serviço. Hoje é dia de serviço. Vamos servir ao Senhor. Tá? Vamos servir ao Senhor, vamos trabalhar para o Senhor. Que é exatamente isso, irmãos. Entenda agora,
Como é que isso vai conduzir, como é que isso vai mover a nossa conduta dentro da igreja? Presta atenção. Tá? Quando você está adorando a Deus, você está trabalhando para Ele. Você está servindo a Deus. Ou seja, você tem uma participação ativa nisso. Você não vem para a igreja para assistir o pregador. Você não vem para a igreja como se você fosse uma plateia para assistir um teatro. Você vem participar ativamente da adoração. Eu estou trabalhando aqui, pregando para vocês. E vocês estão trabalhando, ouvindo, respondendo à adoração com louvor, abrindo o coração de vocês, prestando atenção, lendo a Bíblia, em espírito de oração com o Senhor. Vocês estão trabalhando, irmãos. Isso exige disposição, isso exige energia, isso exige atenção, isso exige trabalho, é responsabilidade de vocês. Vir aqui adorar o Senhor, servir ao Senhor, é responsabilidade de vocês, é chamado de vocês adorar o Senhor no trabalho de vocês, dentro da casa de vocês. Servir a Deus. Isso muda totalmente a nossa visão de adoração. Essa visão fajuta, rasa, superficial que a gente tem hoje do que é adorar a Deus. Adorar a Deus é fechar o olho e levantar a mão e cair uma lágrima. E o pessoal, olha como ele é crente, né? Ele está chorando. Adorar o Senhor não é isso. Servir a Deus é adorar o Senhor. Entregar a sua vida a Ele, dizer: Deus, eu sou teu. Eu sou teu servo. Eu vivo para ti. A minha vida é tua. Tu é o meu dono. Tu é o meu Criador. E eu entrego toda a minha vida a Ele. O que eu faço é para Ele. O que eu tenho é dele. A minha vida pertence a Ele. Isso é culto. Isso é adoração. Isso é serviço. Você não precisa nem chorar, irmãos. Você não precisa nem levantar a mão. Tem gente que chora. Por exemplo, eu sou uma pessoa que geralmente eu não choro. Eu sou uma pessoa mais introvertida. É difícil eu chorar. Se fosse outra igreja, talvez alguém dissesse que eu não sou crente, porque eu não choro. Mas no meu coração é bem quebrante, isso não está, irmãos? Vejam, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é um estado emocional elevado. Adorar a Deus é entregar a minha vida a Ele. Sou teu, Senhor. Minha vida é tua, Senhor. E você vive para Ele. Tá, irmãos? Imagine aquilo que os irmãos fizeram essa semana e têm feito toda semana. Louvado seja Deus por isso. De colocar um armário aqui, de colocar ali, de botar... Tá? Tudo isso é trabalho, tudo isso é serviço, tudo isso é adoração. Mas não é nem disso que eu estou falando. Isso é mais uma coisa. Mas tem um ponto alto da adoração. Tá? Tem um ponto mais elevado dessa adoração. Ela começa lá no seu quarto. Ela começa na sua conduta. Ela começa quando você ora no seu quarto, quando você acorda e lê a Bíblia. E aí você, na sua família, tratando a sua família com amor, e servindo e obedecendo a Deus, e guardando seus mandamentos, e vivendo uma vida durante a semana. Mas tem um ponto alto aí. O ponto alto é o culto a Deus. E isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Esse é o ponto alto. Isso foi perdido, tá, irmãos? E muito... Eu não vou conseguir fazer isso, mas... a gente precisa resgatar isso. Eu estava vendo uma rede social aí. Alguém falou que a forma de adoração mais elevada que existe é o culto ao Senhor no domingo. Isso que a gente está fazendo hoje aqui. E aí nos comentários, os crentes, né, o pessoal das igrejas, nos comentários, desceram a madeira, que falaram que isso era um absurdo, que orar no seu quarto é mais importante, que é tudo igual, não existe isso de uma adoração melhor ou outra. Então isso foi perdido. Isso foi perdido. Isso é muito danoso para a igreja. Isso destrói a igreja, porque a gente perdeu o conceito. O que significa isso que a gente está fazendo hoje aqui? Para que a gente saiu lá da nossa casa para vir hoje para cá? Por que eu saí lá da Santa Lúcia, uma hora, para vir para cá, servir a Deus com vocês? Qual o propósito disso? Qual o propósito disso? Porque o que a gente faz aqui hoje, no domingo, a partir das 9 da manhã, às 6 da noite, quando a gente se levanta para louvar o Senhor, para cantar a sua palavra, para orar ao Senhor, para ouvir a sua palavra, para ler a sua palavra, tudo isso, coletivamente, comunitariamente, juntos como uma família, isso tem
um espírito mais elevado. Tem algo mais elevado acontecendo aqui. Primeiro, a própria palavra de Deus diz que isso é chamado de culto solene. Esse é o culto que Deus prescreveu. Esse é o culto que Deus disse assim: venha toda a igreja agora me servir. Imagine como é que funciona. Deus diz para você, cada um de vocês, me sirva dentro do seu quarto. Danilo, eu quero que você me adore, que você viva para mim dentro da sua casa. Mas aí existe um momento que Deus diz: agora eu quero todo mundo junto. Eu quero toda a igreja. Danilo, Amarilis, Domingos, Jadson, todo mundo junto para me servir. Vamos, a própria ideia de que todos aqueles que estavam sozinhos, individualmente servindo ao Senhor, agora estão sendo unidos, estão sendo arrebatados do lugar onde eles estão, para servir a Deus junto. Só essa ideia já representa algo mais elevado. Quando o grupo de pessoas está unido, com um propósito só, com um só espírito, uma só mente, uma só razão, um só coração, um só propósito, servir ao Senhor. Isso tem algo maior por trás. Porque o céu, ele é muito mais parecido com o culto público do que com o culto privado. Porque a Bíblia descreve o céu não como crente sozinho no campo ou dentro do seu quarto. A Bíblia descreve o céu como uma assembleia de crentes, como 144 mil pessoas, como um grupo gigante de pessoas servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando ao Senhor. O que a gente faz aqui é muito mais parecido com o céu do que qualquer outra coisa. A igreja do Senhor reunida para servi-lo, para entregar a sua vida a Ele, coletivamente, comunitariamente. Essa é a adoração, irmãos. Esse é o culto solene. Esse é o domingo que Deus deu para o nosso benefício. Ele disse: eu dei por causa de vocês. Eu dei para a alegria de vocês. Eu dei para o bem de vocês. Venham me servir. É isso que a gente está fazendo aqui. Como é que ele descreve isso? Verso 2 e 3. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. O cântico aqui, imagine isso como uma linha, como sinônimo, né? Servir ao Senhor com alegria. O que é servir ao Senhor com alegria? Se apresentar diante dele. A ideia de se apresentar aqui é alguém como que serve, tá? Como um rei chama um servo. Ele se apresenta diante do rei. Diante dele com cântico. Com cântico. Ou seja, o cântico é sinônimo de alegria. Quando a gente canta ao Senhor, a gente se alegra. E aí o verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Rebanho do seu pastoreio. Veja o que diz o versículo 13, irmãos. O que significa isso? Saber que o Senhor é Deus. O que é Deus? O que significa saber que o Senhor é Deus? Entenda Deus aqui como Criador de todas as coisas, tá? Geralmente, quando Deus é chamado de Deus, Deus tem muitos nomes, né? Deus, Senhor, né? E Ele recebe os seus atributos, né? Onipotente, todo-poderoso, onisciente, sabe todas as coisas, eterno, bom. Mas aqui ele é chamado Deus. O que é Deus? Deus é o Criador de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o que sustenta todas as coisas. Então ele fala assim, foi Ele quem nos fez e dele somos. Ele nos fez e dele somos. Viu como é que está claro aqui? Ele diz: saiba que Ele é Deus. O que ele está dizendo? Ele é seu dono. Ele criou você. Ele diz: foi Ele quem nos fez. Dele somos. Tem algumas Bíblias, não sei se vocês têm aí, mas a Corrigida Fiel traduz assim: foi Ele quem nos fez e não a nós mesmos. E não nós a nós mesmos. Foi Ele quem nos fez. O que significa Deus ter me feito? Significa que Ele é meu dono. Ele é meu dono. Quando ele diz assim, Ele fez aquilo, está dizendo, Ele é o fabricante daquilo, Ele é o dono daquilo. Aquilo pertence a Ele. Ah. Quem é que pode dizer assim, você fabrica uma coisa e alguém diz, me dá que é meu? Mas fui eu que fiz. Como é assim que é seu? Você quer comprar? Eu vendo, mas isso aí foi eu que fiz. Ele é nosso dono, Ele é o nosso Criador.
Mas entenda essa ideia de fazer aqui ainda mais profundamente, tá? Fazer aqui, irmãos, tem uma ideia muito mais profunda por trás. Entenda fazer aqui como salvar. Porque em seguida ele diz assim: nós somos rebanho do seu pastoreio, nós somos o seu povo. Fazer aqui significa redimir. Ele me fez, significa ele me salvou. Ele me redimiu, ele me comprou, ele me fez. Eu sou dele. Que é isso, né? Imagine quando, por exemplo, Davi, ele ora ao Senhor arrependido, dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é esse criar? A palavra criar ali é a mesma palavra em Gênesis, para criar. Quando Deus cria o mundo, criou Deus o céu e a terra. Mas Davi está orando assim: cria um novo coração em mim. Por que Davi está usando essa palavra? Me dá um novo, cria um coração em mim. Porque a palavra que ele está usando é: Deus, como tu criou esse mundo, cria um novo coração em mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim: me salva. Davi estava arrependido do pecado que ele tinha cometido. Davi tinha feito uma desgraça na vida dele. Ele está dizendo: Senhor, me salva. Cria em mim um novo coração. Ser o meu dono. A ideia da imagem é mais ou menos essa. É como o filho pródigo, que foi criado pelo pai, que foi educado pelo pai, que foi sustentado pelo pai e quis fugir de casa para ser o seu próprio dono. Diz: rapaz, aí no meio da vida, desgraçou a vida toda, diz: rapaz, meu pai me criou tão bem, e agora eu queria ser o meu próprio criador. Ele volta: pai, ser o meu dono de novo. Pai, ser o meu criador de novo. Cuida de mim. E ele volta para casa do pai. Porque ele foi procurar propósito fora do serviço do seu pai. E ele não encontrou. Desgraçou a vida dele. E ele voltou para o pai. Servir ao pai. É isso, irmãos. Somos rebanho do seu pastoreio. Somos suas ovelhas. E essa imagem da Bíblia, especialmente nos Salmos, é sempre muito forte, né? A ideia de que a gente é ovelha e Deus é o nosso pastor. A gente já estudou um pouco sobre isso. O que significa Deus ser o nosso pastor e nós sermos suas ovelhas? É que a gente é completamente dependente dele. Totalmente dependente dele. Uma ovelha depende totalmente do pastor. Ela não come sozinha. Ela não faz nada sozinha. Ela não fica sozinha também. Ela está sempre no rebanho. Ela não é guiada, ela se perde sozinha. Se você deixar ela sozinha, ela se perde. Ela é totalmente dependente. Né? Ela tem um problema sério, né? De burrice, né? Fraca na cabeça. Deus é o nosso pastor. Ele guia a gente. Ele alimenta a gente. Ele conduz. Ele cerca a gente. Ele faz tudo por nós. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Verso 4 e 5, irmãos, termina dizendo assim. E agora, funilando ainda mais, né, essa ideia de que Deus nos salva. Verso 4: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. 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 Ele termina então, irmãos, reconhecendo a quem Deus é para nós. Você foi salvo por Ele. Tá? Você foi resgatado por Ele daquilo que você não estava conseguindo fazer. Você estava vivendo a sua vida sem propósito, angustiado, vazio, tentando preencher o vazio do seu coração, o propósito da sua vida, fazendo uma coisa que você não foi criado para fazer. A gente não foi criado para o pecado. A gente não foi criado para... A gente foi criado para mentira. A gente foi criado para hipocrisia. A gente foi criado para lascívia. Foi criado para servir a Deus. Se a gente tentar fazer essas coisas, a gente vai se matar. Mas Deus nos salva. Deus nos redime. Porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração. A sua fidelidade.
E aqui ele conclui: qual é a razão de Deus me salvar? Será que é porque ele viu que eu estava conseguindo fazer as coisas certas? Será que finalmente ele reconheceu: rapaz, aquele Danilo é bom mesmo, eu vou ajudar ele? É porque ele é bom. Eu não sou. Ele é misericordioso e eu não sou. Ele é fiel de geração em geração e eu não sou. A única razão de eu estar aqui hoje é porque Deus me trouxe para cá. Porque Ele é bom. Ele me trouxe para cá, Ele me arrastou. Ele me arrancou da minha cama. Ele me alimentou. Me trouxe até aqui. Do contrário, irmão, se não fosse Deus tocando no meu coração, mexendo no meu coração, falando no meu ouvido, eu estaria vivendo para mim agora. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque Ele me salva, Ele me sustenta, Ele me redime. Toda a glória é dele. Ele me salvou e Ele vai sempre me salvar. Amém. Amém. Deixa eu concluir só com isso, eu não terminei não. Veja o que Deus fez por nós. Ele deu o Filho dele por nós na cruz. Jesus Cristo morreu porque eu não fiz o que eu devia fazer. Jesus Cristo, Ele glorificou a Deus perfeitamente porque eu não glorifiquei. Ele guardou os 10 mandamentos porque eu não guardei. Ele viveu uma vida justa e pura porque eu não vivi. E eu que não vivi tudo isso e deveria receber a devida punição por isso, Ele recebeu o meu lugar, para que eu pudesse fazer o que eu não estava fazendo. Ele morreu por isso. Ele resgata a gente, irmãos, pelo preço do seu sangue. É isso que vale a nossa salvação. O sangue do Deus encarnado. Que direito eu tenho, que ousadia eu devo ter de querer viver para mim, depois que Deus me criou e ainda por cima me salvou. Que Deus então me ajude e nos ajude a viver para a sua glória. Amém.